caso brutal. Hoje faz 12 dias da morte da pequena Sofia, de apenas 2 anos, que foi morta de forma cruel pela própria mãe e padrasto, que ainda depois do assassinato pretendiam bolar um plano para mascarar a morte da criança. A nossa equipe conversou com a advogada do pai da Sofia, Janice Andrade, que deu detalhes sobre como anda o caso. No processo criminal, eu vou me habilitar, já me habilitei como assistente de acusação. Os advogados do Instituto de Enfrentamento à Violência Familiar também do Brasil vão entrar, atuar, no processo como assistente de acusação. E vamos acompanhar, se for necessário solicitar mais diligência, a gente vai fazer a assistência do Ministério Público, Eu acredito que diante da crueldade, do caso horroroso, do ápice da maldade humana, acredito que eles vão ficar presos, até um bom tempo aí. Agora a nossa luta, digamos, é para que a gente apure as omissões da rede toda de proteção. Essas fotos de hematomas foram tiradas pelo próprio pai, Jean Ocampo, encaminhadas para fazer um dos boletins de ocorrência realizados contra a mãe da Sofia, Stephanie de Jesus. Sempre que aparecia um machucadinho, ele tirava registro, no dia 31 de dezembro de 2021, que a criança estava com a coxinha roxa. Ele não levou a criança, levou as fotos, ele levou um áudio da mãe da genitora de 1h30, ela denunciando que a criança estava mal alimentada, que a criança estava sendo agredida pela Stephanie, estava agredindo muita criança, que a criança estava sendo maltratada, que ela estava vivendo em local insalubre, junto com fezes de animais, junto com fralda suja, junto que chegou a uma condição de ter um gato morto dentro de um sofá e a criança em cima do sofá por 1 semana. Em questão às provas confusas, que provas confusas? É óbvio que tinha dúvida. A gente tem dúvida se uma criança aparece com a perna quebrada, mesmo tendo acusação contra a mãe, a gente não tem dúvidas da autoria. Cabe o quê? A polícia, a delegada ali especializada, cumprir a legislação. A advogada diz que todas as vezes que o Jean foi prestar boletim de ocorrência, ele queria as medidas protetivas para a Sofia. Que a gente viu na imprensa, escrivão falando que o pai não quis as medidas protetivas. Isso não existe. Direito de criança, proteção da criança é prioridade, é renunciável. É indisponível, você não pode dispor daquilo. Ainda de acordo com a advogada Janice, o Jean levou à justiça indícios suficientes de agressão. Foram mais de 10 chances que o Estado teve para salvar a Sofia. O resultado foi a morte da Sofia. E foi denunciado, eu costumo falar que o Estado teve mais de 10 chances para salvar a vida da Sofia e não fez. Então, certeza absoluta que teve negligência, teve omissão, teve prevaricação também, porque quando chega uma notícia ou uma denúncia de uma criança com uma perna quebrada numa delegacia e a delegada, o escrivão, lava um boletim de ocorrência com 2 parágrafos, isso é prevaricação. Não concede as medidas protetivas de acordo com a legislação Henri Borel, que a mesma proteção da Lei Maria da Penha das crianças é uma cópia. A Lei Henri Borel é uma cópia da Lei Maria da Penha. Então, quando chega uma criança com não precisa ser comprovada a violência, com qualquer indício de violência, nesse caso que já era reincidente, a autoridade policial de ofício tem que dar medidas protetivas para aquela criança, afastar aquela criança do lar agressor. A Janice coloca em questão o fato do Conselho Tutelar não ter mais o contato com a Stephanie depois da mudança de casa, já que o órgão poderia ter entrado em contato com o Jean para pedir informações. Quando aconteceu a denúncia aqui, a vizinhança foi tudo em cima, a imprensa foi tudo em cima lá na casa, pelo fato dela estar maltratando animais, a criança, ela pegou e se mudou. Mas ela nunca mudou o telefone, ela tinha telefone, ela tinha. Isso, o Conselho Tutelar, eles têm meios para verificar o endereço, ligar para o Jean passaria o novo endereço dela. A advogada ainda faz questionamentos sobre agressões em crianças realizadas por alguns pais como forma de educar. A agressão contra a mulher é violência doméstica.
Agressão contra animais é maus tratos. Agressão contra idoso é violência. Por que contra criança é educação? Essa cultura nossa de educação violenta, da sociedade aplaudir essa educação violenta, se a criança faz uma birra e você acolher a sua filha, as pessoas olham com aquele olhar de julgamento no lugar público, e se você dá um tapa na tua filha, eles aplaudem, isso tem que parar. Esse apanhei e não morri está matando crianças, porque as crianças estão apanhando e estão morrendo. Há 10 anos, esta advogada foi diagnosticada com disfunção temporomandibular, a chamada DTM. Fiz o tratamento com a placa, que inclusive eu uso há 10 anos, eu não posso dormir sem essa placa. E o tratamento com Botox, ele é paliativo, mas ajuda muito quem tem, porque assim, eu já quebrei 2 dentes, mesmo usando a placa. A DTM é uma alteração na articulação temporomandibular. São várias as causas da DTM, entre elas o bruxismo, nome dado ao hábito de ranger os dentes. Dentes mal posicionados na mandíbula, estresse, depressão e ansiedade. Entre os sintomas da DTM estão dores na região de cabeça, pescoço e ombros, zumbidos, estalos e limitações dos movimentos para abrir e fechar a boca. Mas só o dentista vai conseguir identificar corretamente o problema. Esta cirurgiã dentista explica que a doença não tem como regredir e que o tratamento varia de acordo com o paciente. Por exemplo, se for o apertamento ou o bruxismo, a gente pode fazer uma placa de bruxismo para esse paciente. Ele vai dormir com essa placa. E para as outras causas da DTM, se for a parte de oclusão, ele não está com uma engrenagem dos dentes adequada, o tratamento ele pode passar desde um tratamento ortodôntico, na especialidade da ortodontia, onde realmente tem que mudar a posição desses dentes, até uma reabilitação, por exemplo, o paciente que está faltando alguns dentes que ele não recolocou, então precisa reabilitar esse paciente. DTM, mas eu não sei explicar o que é. Uma tensão que eu tenho aqui devido à mordida, tal, eu não sei explicar. A discussão sobre a DTM ganhou destaque nos últimos dias, mas ao contrário do que foi falado pela influenciadora, a cárie não causa doença. A DTM ela é uma disfunção da nossa articulação, que pode envolver os músculos da face e a nossa articulação. A cárie não vai causar nenhum tipo de DTM. O bebê recém-nascido, que foi abandonado na última semana em uma caixa no bairro Aerorrancho, passa bem e agora a justiça pede para que a mãe biológica se apresente. Abandonar o bebê numa situação de risco configura, hipoteticamente, o crime de abandono de incapaz. Mas nós precisamos assegurar a essa mulher que isso não leva à prisão. E se ela se apresentar à vara da infância, ela vai ter assessoria jurídica para enfrentar essa situação antes mesmo que a polícia chegue até ela. Agora o momento é de aguardar as investigações serem concluídas para nós sabermos se esse bebê vai ficar com a família biológica ou se vai ser encaminhado para adoção. Daí a importância de nós recebermos a visita dessa mulher que deixou esse bebê. Nós compreendemos que ela passou por um momento de grande desespero, vocês imaginem só, provavelmente ela escondeu essa gestação por 9 meses, ela teve um parto sozinha, logo após um parto natural, ela teve que sair de casa para deixar esse bebê, Ela tentou deixá-lo protegido com as condições que ela tinha e hoje, se ela quiser antecipar a ida desse bebê para uma família, se o desejo dela for esse, se ela comparecer à vara da infância e adolescência, isso vai ser mais rápido, porque a gente não precisa terminar as investigações. De acordo com a juíza, existem mais de 30 mil famílias já habilitadas a adotarem o bebê. Quando uma criança é disponibilizada para adoção, nós consultamos o Sistema Nacional de Adoção e ele nos traz a lista dos pretendentes segundo a ordem cronológica de habilitação. Então, essa criança, se for para adoção, vai ser entregue à família mais antiga que aceite receber um menino saudável como esse. Não é crime entregar um filho para adoção. Entregar um filho para adoção é um direito da mulher e a lei garante à mulher o sigilo do nascimento desse bebê. O projeto Dar à Luz foi criado em setembro de 2011 pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e consiste na entrega voluntária e legal do bebê à adoção.
Neste período, 89 mulheres procuraram o projeto e metade delas realmente optaram por entregar as crianças à adoção. A outra metade recebeu o nosso apoio e cuida muito bem dos seus filhos. Um ponto positivo é que, ao longo dos anos desse projeto, salvo engano, apenas 3 bebês foram abandonados em situação de risco, o que demonstra que as mulheres têm uma possibilidade quando estiverem enfrentando uma gravidez indesejada. Então, toda mulher que estiver passando por uma situação difícil, uma gravidez indesejada, pode ser porque ela foi vítima de estupro, pode ser porque ela está numa péssima situação de saúde física, emocional, ou tenha sido abandonada pelo pai do bebê, ela pode manifestar o seu interesse tanto no fórum, aqui no núcleo de adoção, quanto para o Conselho Tutelar, ou ainda e principalmente para qualquer agente de saúde pública do município, porque estão todos preparados para fazer os encaminhamentos. A obra de ampliação do Centro Médico e de Reabilitação da APAI de Campo Grande, que começou em abril do ano passado e custou R$ 5.200.000, foi entregue em ato que contou com a presença de autoridades políticas e das federações das APAIs. Nós tínhamos um planejamento, uma estrutura para atender 400 pessoas por dia. A demanda foi aumentando. A partir de 2017 nós já fizemos uma ampliação e agora, com 1.100 atendimentos, 1.100 pacientes por dia, nós tivemos que colocar essa estrutura toda em ação para poder melhorar tanto para os profissionais como para os pacientes. E também o depósito aqui, onde ficam as cadeiras de roda, estavam todas amontoadas no prédio anterior. Com isso, nós vamos melhorar muito a capacidade de atendimento. Amontoado que não existe mais. O novo prédio tem no térreo um amplo almoxarifado. Já no piso superior, consultórios e salas totalmente equipadas para receber o público assistido por eles. Um espaço maior, com os profissionais habilitados que temos aqui. Os pacientes serão de uma forma mais ampla de atendimento e isso vai impactar em muito na sua melhoria do quadro de saúde. Esse é o espaço de fisioterapia infantil. Uma das salas que fazem parte do novo complexo, com quase 2.000 metros quadrados de área construída, com o objetivo de melhorar e ampliar a capacidade de atendimento. Só essas obras vão possibilitar o atendimento de mais de 250 pessoas, né? Eu acho que esse é o objetivo. Eu participei dessa obra vindo aqui, né, no governo passado. O Geraldo era secretário de saúde à época. Nós colaboramos com 1,5 milhão aqui dentro de um projeto maior, mas que o resultado aparece hoje e dá muito orgulho. A gente está de volta aqui para inaugurar novas instalações, né, o Centro Médico de Reabilitação, oficina ortopédica, são ações que vão ajudar a sociedade, que é o que a gente quer, resultado para as pessoas. O João Miguel, de 8 anos, é atendido pelo centro desde o primeiro ano de vida. Ele e os pais vieram conferir de perto as novas instalações. Vai ser maravilhoso, né? Vai ser uma evolução muito grande, assim, para poder tirar as pessoas da fila, né? Porque fica muita gente na regulação aguardando, pessoas que não têm condições de estar fazendo por fora, né? As terapias. Então vai ser, eu creio que vai dar uma adiantada muito boa na questão da regulação também para as pessoas que precisam fazer os atendimentos. Vai trazer uma amplitude maior para as crianças carentes, né? Que muitas pessoas hoje saem sem destino, sem saber onde procurar, sem informação. E eu acredito que isso aqui vai abrir muitas portas para as pessoas que necessitam. Os animais presentes no Bioparque Pantanal viraram personagens neste caderno do Clubinho Pantaneiros, que ensina de forma divertida. Eu achei legal. Alguns eu já conhecia e outros eu achei novo aqui. É legal que você fica quebrando a cabeça, não sabe. Aí você vai pensando e sabe a resposta. E é legal ter essa interação aqui com o Bioparque. Eu achei o caderno maravilhoso. Eu já conhecia uns peixes, uma sucuri, a raia, só que eu só tinha visto pela TV a raia. É muito legal. Eu sempre estou aqui porque eu quero ser biólogo. Além de despertar nos visitantes,
o desejo de conhecer mais sobre as espécies, o caderno desenvolvido pelo Núcleo de Educação Ambiental traz conceitos sobre a biodiversidade pantaneira. Dentro da proposta do Bioparque de passar conhecimento, também foram elencados pilares. E daí nós temos a educação ambiental, nós temos a pesquisa, a conservação, a inclusão. Então nós buscamos dentro disso realizando ações e projetos que busquem dar esse viés educativo e de preservação ambiental, de conscientização. Eles vão encontrar, são animais, alguns que já são característicos, né, que já tem nome, a Jussara, a Sucuri Gabi, a Jaú Maria Fernanda, assim, então vários animais eles já foram batizados e eles vão estar tendo contato com esses animais também, através de práticas educativas e pedagógicas que eles vão encontrar aqui no nosso caderninho. Com 1000 tiragens, o caderno Clubinho Pantaneiros está disponível no site bioparquepantanal.ms.gov.br ou por meio de QR Codes espalhados pelo local. Os olhares são curiosos. Será que há alguma missão? Você precisa estar equipado, ter uma ótima pontaria, saber desviar para não ser atingido e ter bastante munição. E adivinhem qual é o esporte de hoje? Não é paintball, e sim airsoft. O airsoft é regulamentado pelo Exército Brasileiro e a única legislação que fala é ter a ponta laranja ou vermelha na ponta do armamento. É o único requerimento do Exército Brasileiro. Ele não é proibido, tá? Qualquer pessoa maior de 18 anos pode adquirir um airsoft. Não precisa de CR, CAC, não precisa de nada. Não é uma arma de fogo, é um brinquedo. As regras do airsoft, a principal regra é o óculos de proteção. É a única legislação que a gente requer e, em hipótese alguma, pode tirar o óculos. O esporte surgiu no Japão e foi ganhando o amor dos brasileiros. Aqui em Campo Grande não é diferente. Existem vários adeptos. O airsoft cada vez está progredindo. O principal foi o paintball, né, que veio primeiro. Mas o airsoft cada vez mais está progredindo. Mais pessoas do paintball estão indo para o airsoft, né? Cada vez mais está evoluindo. No jogo há diversas modalidades e as batalhas podem ser realizadas em locais bem afastados para evitar algum acidente com pessoas de fora. Modalidades existem várias, mas o que mais a gente joga é estilo de missão. Tem missão de bomba, missão de pegar refém, uma bandeira, então tudo depende da missão de quem está organizando o jogo no dia. A gente tem vários campos, né, com autorização para jogar, mas assim, não existe um local próprio para esse esporte. Tem que ter um muro para não ter ninguém de fora olhando ou tentando, né, olhar para não se machucar e tal, tem que ser um local afastado. E o esporte não tem limite na quantidade de jogadores e qualquer pessoa pode jogar. Pode ter jogo de 1.500, 2.000 pessoas, não tem limite. Esse jogo, como é um jogo apenas de final de semana para a gente brincar, tem aproximadamente 30 pessoas aqui. Como toda batalha, no Airsoft tem sempre uma vítima que fica escondida e esgueirada. E adivinhem quem ficou de vítima? Bora! Vai! Baixa ela! Vem! Esquerdo! Entra! Vamos! Nessa missão, eu era uma ministra e fui sequestrada em Israel por terroristas. Para o resgate, foram enviadas equipes da ONU. Claro, tudo de brincadeira. Hoje a vítima vai ficar resguardada no local para a gente tentar resgatar ela. Se você ficou interessado e quer saber como é a experiência, a equipe SCU te convida. SCU Airsoft MS, tem no Instagram, é só entrar em contato que a gente consegue fazer um jogo para eles, ver como é que é. A gente tem aluguel de arma também, tudo para poder ingressar no esporte. Qualquer pessoa pode ingressar, menor de idade, acompanhado dos pais. É só entrar em contato. A gente proporciona um aluguel de armamento, tá? O primeiro jogo de Airsoft a gente tem uma regra que tem que assistir para você ver como que é as pessoas que jogam, tá?
Sobre o óculos de proteção a gente empresta, não tem problema. Logo no início da manhã, agentes da Polícia Civil das delegacias de Brasilândia, Naurilândia e Bataguaçu foram às ruas da cidade para prender traficantes faccionados que vinham comandando o tráfico de drogas e outros crimes em Bataguaçu, trazendo insegurança e diversos problemas sociais por consequência do uso de drogas. 6 suspeitos foram presos durante a incursão policial, todos faccionados. Segundo a polícia, o crime de tráfico de entorpecente no município era controlado por um detento do presídio da Gameleira, aqui da capital. O mesmo passava ordens e gerenciava o crime através da esposa de 34 anos, segundo apurou a polícia, que mora em Brasilândia. Os policiais descobriram que havia um sistema próprio de crédito entre os bandidos, financiado pela facção. Contas e sigilos bancários foram feitos para combater o crime de lavagem de dinheiro, além de bloquear valores oriundos de atividades criminosas no estado. As investigações também concluíram que havia uma espécie de aluguel de armas para a realização de roubos na região, entre outros crimes. As investigações continuam em relação ao caso.